Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Habilidade, treinamento, desenvolvimento e muito dinheiro sendo movimentado. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus amigos, meu nome é Thiago Bavaresco. Hoje estamos aqui para falar de dinheiro, money, não é isso aí, João? É isso aí, a gente vai falar sobre as melhores contratações da história no futebol brasileiro e no futebol europeu e também nos drafts, né, da NFL e também da NBA. Mas que a gente vai explicar tudo bem certinho para você e a lista é ganhadora, extensa e com muita qualidade. Muito dinheiro. A Liga. Vamos dar o pontapé inicial aí, como se diz, apito inicial, vamos de futebol, né, meus amigos? E aí, quer namorar comigo? Conhece esse meme aí? Eu acho que todo mundo conhece, né, João? Todo mundo conhece porque o Bruxão tá na área. Ele que foi contratado pelo Atlético Mineiro no ano de 2012. O que você tem a falar sobre essa contratação aí? Meu amigo, que o Ronaldinho é craque, todo mundo já sabe, mas o que quase ninguém previa era que ele fosse se tornar um dos maiores ídolos do Galo, na época em que todos consideravam que ele estava em fim de carreira. Vou dar uma corneteada aqui, Thiago, mas que é o que o pessoal fala, de que o Ronaldinho Gaúcho fundou o Clube Atlético Mineiro. Dá pra se dizer por aí mesmo, né? Na época, o Ronaldinho, o R10, né, rescindiu seu contrato com o Flamengo e ficou livre no mercado. Assim, quando ficou sem contrato, o Galo já marcou uma reunião com o Assis, né, que é o empresário e irmão do atleta, e negociou um contrato inicial que foi válido por só 6 meses, cara, de junho a dezembro. E o jogador recebeu cerca de R$300 mil por mês. Que graninha, quarto do que o jogador recebia no Flamengo. Se você for olhar, R$300 mil por mês para um jogador da qualidade do Ronaldinho na época era como se fosse R$10, porque... Cara, um quarto só do que ele ganhava no Flamengo, né? Você vê que é muita grana envolvida aí. Dá pra se dizer que ele tinha talento mesmo, então não sei se merecido todo esse dinheiro, mas que ele aproveitou. Aproveitou muito bem. E você lembra, Thiago, que a chegada dele no Flamengo antes, né? Foi muito polêmica, ele tinha acertado com o Grêmio. Isso. E a diretoria do Grêmio instalou as caixas de som lá no Estádio Olímpico. E aí ele acertou com o Flamengo. Era uma briga entre Grêmio, Flamengo e Palmeiras. E aí ele acabou indo pro Flamengo e depois foi pro Galo, né? Logo que ele chegou em Belo Horizonte, ele revelou que o seu objetivo era arrematar uma conquista importante para o clube mineiro. As palavras dele agora: fazer o Atlético voltar a ganhar um título de expressão é o desafio que me motiva. Cumprido, né? Tarefa cumprida. E muito bem, né? Porque conforme o tempo foi passando, ele se tornou uma peça-chave no Galo e fez história com a camisa mineira. Você lembra, Thiago, daquele gol que ele fez contra o Arsenal de Sarandi pela Libertadores? Com certeza eu me lembro, né? É um gol que marcou assim, né? Por assim dizer. E marcou a história também da Copa Libertadores, né? Exatamente. Ao todo, ele fez 88 jogos. Se você for ver, não é muito. Não é muito porque 88 jogos para ganhar o que ele ganhou, né? Enfim. Dá para se dizer que foi um aproveitamento muito maior, né? Muito maior, exatamente. Ele fez 28 gols e deu 29 assistências. Ele estava jogando bem aí como um passador, um cara que deixava o centroavante na cara do gol, né? Ele sempre fez essa função, na verdade. E aquele time do Galo era histórico, né? Tinha o Diego Tardelli, o Ronaldinho, o Vitor, que fez milagre na campanha, o Leonardo Silva, Marcos Rocha. Foi mais que merecido, eu acho, eles ter ganhado os títulos que eles ganharam, porque tinha time mesmo, né? Tinha time mesmo. Não é à toa que o Vitor fez aqueles milagres nas penalidades e o Atlético se sagrou campeão da Libertadores pela primeira vez na história no ano de 2013, né? E ele ajudou também, né? O Ronaldinho ajudou a ganhar o Campeonato Mineiro de 2013 e também a Recopa Sul-Americana do ano de 2014 contra o Lanús da Argentina. Ajudou o Galo a botar taças na sua estante aí. Então, muitas taças. Literalmente. E ele também, né, participou muito daquele processo do elenco que foi campeão da Copa do Brasil em 2014 contra o Cruzeiro, né? Ele ajudou muito. Foram 2 anos de ouro pro Galo e pro Ronaldinho, então dá pra se dizer, conquista de títulos, jogou muito, apesar de estar ganhando menos aí, por assim dizer.
E foi aí no Atlético que surgiu o meme, né? Foi aí que surgiu o meme do Quer Namorar Comigo? Tava faltando essa, né? O Bruxão não podia deixar passar, pô. Mas o Ronaldinho é gaúcho, então se é gaúcho a gente vai falar agora de quem? Do Pedro Jeromel. Exatamente, o zagueiro famosíssimo do Grêmio aí, que foi contratado em 2013, né? O zagueiro com o nome de remédio chegou... Os corneteiros. O tricolor sob muita desconfiança da torcida. Ninguém estava tão confiante assim em apostar suas fichas nele, porque literalmente ninguém o conhecia, né? Era um desconhecido. Hoje em dia todo mundo sabe, quando você fala o Jeromel, dá para se dizer que é um dos melhores zagueiros do Brasil. Impõe o respeito. E a estreia dele, ele fez um gol contra. Então a torcida já estava desconfiada. Aí baixou, né? Aí foi... Se a torcida tava em 50% de confiança no cara, foi para 10%. Diminuiu muito, né? Falou assim, deu para trás. Ainda mais com ele que é um zagueiro desengonçado, eu digo assim, mas com muita técnica, muita tática. Ele chegou do Mallorca, né, na verdade. Isso. Mallorca da Espanha por empréstimo. Mas apesar de não ser conhecido, ele já tinha sido eleito inúmeras vezes um dos melhores zagueiros de Portugal, Alemanha e também a Espanha, que eram países por onde ele passou. Inclusive na Alemanha, no Colônia, ele é um dos grandes ídolos lá da torcida. Em 2015, ele renovou seu contrato por mais 4 anos com o Grêmio, né? O Jeromito, como é conhecido pela torcida tricolor, é considerado um dos maiores jogadores da história do Grêmio. Além disso, ele é o primeiro jogador a ganhar a bola de prata 4 vezes seguidas. E é interessante falar porque o Grêmio não ganhou nenhum campeonato brasileiro, né? Ele foi melhor em poucas chances, porque o Grêmio priorizou outras competições, né? A gente sabe que se ganha um título nacional, aumenta mais ainda essa chance dele levar um troféu consigo, né? Um acarreta no outro, né? E mesmo assim ele foi 4 vezes seguidas aí. Ele conseguiu, né, ser convocado para a Copa do Mundo de 2018, que era um fato muito importante para ele. E uma outra história curiosa, Thiago, que o Rui Costa, que era o executivo do Grêmio na época que trouxe o Jeromel, ele disse que conheceu o jogador na capa de uma revista. Que loucura. Aí ele pegou, vou pesquisar um pouco sobre esse cara. A gente viu aqui, você falou que ele fez fama na Alemanha, na Espanha, Portugal, e ninguém sabia, né? O cara chegou no Grêmio, como a gente comentou também, a torcida não conhecia. Pra tu ver que não refletiu aqui, né? Então ele veio pra cá como sendo um desconhecido. Assim, mas já jogava muita bola. E foi fruto do trabalho dele, né? Como você falou, ele teve que brigar muito pra ser titular, e, enfim. Isso. E sem contar que o cara é uma pérola, né? É uma piada. É uma piada. Tu vê entrevista, essas coisas, tu se mata rindo. E é gente boa, né? Ele é muito gente boa. E eu acho ele... todo mundo sabe que eu sou gremista, mas eu acho ele um cara... muito gente boa, como a gente tava falando. Eu acho que não tem muitos colorados que odeiam ele. Tipo assim, é diferente você falar para um colorado sobre o Renato Gaúcho. Não, aí que é um cara polêmico. O Jeromel sempre foi respeitoso, sempre fez o seu trabalho, é um paizão, né? Tem um carisma a mais aí. Isso aí, é um cara muito, muito, muito massa de ter por perto, né? Respeitado e bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Pelo Grêmio, ele venceu a Copa do Brasil de 2016, a Copa Libertadores da América de 2017, a Recopa Sul-Americana de 2018, além de 3 campeonatos gaúchos, 2018, 2019 e 2020. Todos esses ao lado do seu companheiro ou teve algum que não foi ao lado do Kahneman? Foi todos ao lado do Kahneman. Então, a gente esqueceu de falar, né? É a dupla, né? A dupla da desossa do Grêmio aí, os zagueiros. Considerado uma das melhores duplas de zaga do Brasil, né? E tem que considerar mesmo, porque os dois são faca na caveira, meus amigos. São muito bons jogadores e pra mim ídolos, né? Porque eu sou gremista, como todo mundo sabe. Mas agora vamos inverter as posições do campo. De zagueiro vamos pro ataque. Pro ataque lá então. Vamos falar de Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, meus amigos. Que chegou... Hoje tem gol. Hoje tem gol, né? Do Gabigol. Chegou ao Flamengo em 2019, é isso, João? Isso aí, emprestado pela Inter de Milão, né? Após ele na verdade, ele foi emprestado da Inter de Milão, mas ele tinha jogado a última temporada no Santos, né? Isso. Ele estava emprestado também aqui, no Santos. Foi pra lá e emprestaram ele pro Brasil de novo. Cá, né?
Ele foi sempre artilheiro das competições no Santos, Copa do Brasil, enfim, ele era um cara muito bom no Santos e também o torcedor considerava muito ele. Não é por nada que ele tem o apelido de Gabigol, é porque ele tem faro de gol mesmo, ele sempre era artilheiro, sempre fazia gol pra caramba, né? E aí ele chega no Flamengo, né, numa equipe qualificada do goleiro ao atacante e faz história com a camisa rubro-negra. Ele foi campeão carioca em 2019, também com aquela equipe, né, com o Jorge Jesus. Foi artilheiro e campeão brasileiro em 2019. Isso. Artilheiro e campeão da Libertadores em 2019, além de ter faturado a Supercopa do Brasil neste ano e também, mais uma vez, o Campeonato Carioca. Então, ano de ouro pro Gabigol aí, né? Veio de empréstimo, fez sucesso na seleção Flamengo, porque realmente tinha time mesmo para conquistar tudo que conquistou, com um técnico exemplar que eu acho que deve ter feito a diferença, porque ele e o Jorge Jesus sempre, a gente vê que eles sempre estavam ligados, se abraçando. O Jorge Jesus dava conselho para ele durante o jogo, então deve fazer a diferença também você ter apoio do técnico, né, João? E você vê também, Thiago, que o Jorge Jesus era muito competente quando vem o Domenech Torrent. Isso. E ele está sendo muito pressionado. É um cara que não está conseguindo tirar tudo do Flamengo. Recentemente o Flamengo tomou 5-0 do Independiente Del Valle na Libertadores. Então você vê o valor que o Jesus tinha. Tinha, né? Fazia a diferença mesmo. Talvez a gente fala às vezes, não adianta trocar de técnico, às vezes tem que trocar outra coisa, trocar posição de jogador, não sei. Mas no Flamengo, aparentemente, a falta do Jorge Jesus faz uma tremenda diferença. Faz uma diferença. E o Gabigol foi adquirido recentemente pelo Flamengo por nada mais, nada menos que 18 milhões de euros, por 90% dos seus direitos, que é a aquisição mais cara da história do futebol brasileiro. Brincadeira ou não, o cara tá com uma safra aí no bolso. 18 milhões de euros, meus amigos, é grana pra você viver o resto da vida. E tiveram que contratar, né? Porque o cara mandou muito bem. 2019 ele fez o que tinha pra fazer e botou o Flamengo nas nuvens. Então foi uma baita contratação, eu acho que certeira. Eu também pagaria isso aí, porque com dor no peito, né? Com dor no peito. Você vai tirar o Gabigol do time, É igual quando você vai comprar um notebook, um celular. Você sabe que precisa, mas dá aquela dorzinha. Dá aquela dorzinha, mas depois você fica contente. Vamos falar de meio campo, então? Vamos lá, vamos falar do Casemiro, ou do Casemiro, né? Isso. Que foi contratado pelo Real Madrid no ano de 2013. Made in Cotia, ou Made in Cotia, como você queira falar, veio do São Paulo, né? Em 2013, rumo ao Real Madrid de Castilha. É isso que se fala, João? Acho que é isso aí, ou Castilha, sei lá como é que é. É o time B do Real Madrid, né? Então, depois de 5 meses na Espanha, ele foi comprado em definitivo pelo Real Madrid. Assinou por 4 temporadas, então é um baita contrato que ele fez, né? Saiu pra realmente fazer um projeto de vida, né? Isso, porém, ele começou a oscilar e foi emprestado ao Porto em julho de 2014 para tentar adquirir mais experiência, né, João? Foi isso mesmo, Thiago, e olha que coisa maluca. Maluca não, mas que acontece bastante no futebol, às vezes você não fica sabendo. Mas esse caso, olha só, o contrato feito com a equipe portuguesa era doido, né, como a gente falou. E ele foi feito da seguinte maneira: o Porto tinha a opção de compra do jogador por 15 milhões de euros. Então, ele foi emprestado ao Porto. Se o Porto quisesse comprar ele, podia. Sim. Aí, o Porto foi lá e comprou. Só que aí tinha uma cláusula no contrato que se o Real Madrid quisesse pegar ele de volta, tinha que pagar só 7,5 milhões de euros. Metade, né, do que o Porto pagou. Isso aí. E foi isso que aconteceu, né? Em 2015, o Real foi lá, depositou 7 mangos lá na conta do Porto e chamou o Casemiro de volta. Isso aí é uma trade, assim, sacana, né? Eles ganharam 7 milhões em cima de um aninho emprestando o jogador. Foi pro Porto, jogou um campeonato um tanto quanto diferente do que é jogar na Espanha ali, né? O campeonato do Real Madrid, que enfrenta grandes times como o Barcelona. Talvez uma experiência diferente que tenha dado para ele uma moral a mais. O Real Madrid viu isso, viu que ele estava jogando bem e resolveu chamar o cara de volta para fazer o que ele fez lá. Ainda mais com a chegada do Zidane, né? Que depois que o Zidane chegou, ele foi considerado um jogador de equilíbrio e insubstituível.
Lá na Espanha, ele já conquistou... Quer você falar aí quer dizer, isso aqui é um clube de futebol, né? Vamos lá. Metade do roteiro é só dos títulos dele. Vamos à lista. 3 mundiais de clube. É brincadeira, né? 3 mundiais, 2016, 17 e 18. Esse doeu pra mim. 3 anos seguidos aí, doeu pra você, João? Doeu pra mim esse dia aí. Aí, não bastando isso, 4 Champions League o cara tem na carreira, né? É brincadeira também. Entre a Champions League ocorre no final do ano, né? Então, 13 e 14, 2015 16, 16 17, 17 e 18. Você vê que foram anos que ele estava no auge, o Real Madrid como clube, né? E o Casemiro estava sempre participando. 2 Supercopa da UEFA, em 2016 e 2017 também. Então, você vê que 2016, 17, 18 era Real Madrid, Alá Madrid para tudo que é lado, né? 2 campeonatos espanhóis, também nos anos de 2016/2017, 2019 e 20 agora, recentemente, né? Com a Supercopa da Espanha, né? Isso, e uma Copa do Rei, meus amigos, 2013, 2014... E mais o que aí, João? Faltou alguma coisa na lista? Acho que não faltou nada, mas a chance é grande, porque é muito título, né? Mas ele empilhou em convocações para a seleção, né? Foi para a Copa de 2018, ganhou a Copa América de 2019, enfim. E ele que eu acho um dos melhores volantes do mundo hoje, na minha opinião. Com certeza. Tomara que volte pro São Paulo e se aposentar aí. Só que não pode pagar 15 milhões, aí paremos, né? E nem fazer esses contratos e poder voltar, né? Aí não vale a pena. Vamos lá de ataque novamente. Falar de um cara diferenciado, por assim dizer. Um cara que veio de uma origem diferente e tá fazendo sucesso aí. Até 3 anos atrás não era muito conhecido, né? A gente vai falar do Mohamed Salah, que assinou com o Liverpool por 42 milhões de euros e mais 8 milhões de bônus, o que tornou ele o jogador africano mais caro da história. Ele chegou da Roma para o Liverpool. E o que falar aí desse senhorzinho? O que falar do cara que joga com uma seleção, né, João? Porque ele não joga sozinho. Ele tem muita habilidade, joga bastante, mas ao lado dele tem grandes companheiros, né? A gente não pode deixar de falar isso também. E um grande treinador também, que é o Jürgen Klopp, né? Isso, com certeza. Por isso que estão chegando aí bastante, né? Chegando a decisões, ganhando o campeonato, então... Salah tá participando dessas aí. E o que ele jogou nessas recentes conquistas é brincadeira. Ele, digamos assim, se assemelhou ao Messi, né? Isso. Ele é bem parecido com o Messi, assim. E teve aquele lance que falam que o Sérgio Ramos quebrou ele de propósito naquela final da Champions. Pra machucar mesmo. E eu acho que é verdade, porque... Sérgio Ramos, a gente sabe que ele é um carrasco, né? A gente sabe que ele é assim, né? Ele se ele não consegue parar o cara na boa, ele vai sentar o laço. Eu lembro muito bem quando foi com o Ramiro. Verdade. Brincadeira à parte. Mas enfim, Salah, não tem nem o que falar. Sem dúvida, um dos maiores ídolos do Liverpool por tudo que ele fez com essa camisa muito linda também do Liverpool, que eu acho muito bonita mesmo, que é vermelha, agora assinou com a Nike, né? Novo fabricante aí, e a Nike a gente sabe que não desaponta, não né? Não desaponta, sempre vai ter material esportivo de qualidade aí. Vou criar uma polêmica aqui, talvez. O Salah, a gente falou, na minha opinião, ele joga muito, assim. Agora, ele pegou, não dá pra se dizer que esses últimos 3 anos, mas esses últimos 2 anos... O Messi e o Cristiano Ronaldo baixaram a estrela deles, né? Então pode ser que o Salah cresceu por causa disso, meus amigos. Eu não sei se eu tô criando uma polêmica aqui, tô jogando. Dá pra considerar isso aí, eu acho, Thiago, porque... Porque antes, cara, você vê ali Real Madrid em 2016, 17, 15, o Cristiano Ronaldo, meu amigo, ele era a estrela. E o Barcelona tinha o Messi que tava jogando o fino do fino, né? Também conquistou Champions. Isso, conquistaram Champions também. E depois baixaram o nível do brilho, sabe? Quando você vai no celular lá e baixa o brilho. Eles fizeram isso aí, né? O Cristiano Ronaldo saindo do Real Madrid. Aí talvez abre uma vaguinha a mais. Salah, né? Pro Salah, a gente acha também pro Neymar. Isso foi bom. Mbappé. Porque você vê o currículo, né? O Salah jogou no Basel, da Suíça, no Chelsea. Ele jogou, mas não teve oportunidade, né? Foi pro Chelsea, mas nem dá pra falar que ele foi. Foi emprestado pra Fiorentina, foi emprestado pra Roma. Aí lá ele se encontrou, foi comprado pela Roma. Mas o Liverpool foi onde ele se encontrou realmente. Tem parceiros bons para jogar. Vamos mudar de assunto, então. Vamos pra
NFL, que a gente falou bastante no último podcast. Isso. No futebol americano, né, a gente não tem contratações, e sim temos o draft, que, como foi comentado no último episódio, é o sistema que os times da NFL convocam os jogadores do college para se juntar ao time. Vamos falar então dos maiores drafts, por assim dizer. Vamos começar então com o jovem defendente do time de Kansas City Chiefs, o Patrick Mahomes, o braço de ferro, né, meus amigos? Ele foi draftado no ano de 2017, um draft recente, ele veio do college faz pouco tempo, saindo do Texas Tech. Mahomes foi projetado como uma escolha de primeira ou segunda rodada, então ele era o top jogador das escolhas ali, né? E pela maioria dos analistas e olheiros, ele estava no top. Durante os exercícios de arremesso do Scouting Combine, que eles chamam, é tipo assim, João, tipo um treino que os jogadores vão lá para mostrar o seu talento, né? E aí os olheiros dos times estão lá para ver o que eles jogam mesmo. Os passes deles foram marcados a 60 milhas por hora. E então, empatando com o Logan Thomas e com o Brian Bennett, que foram os passes mais rápidos já registrados na NFL. O verdadeiro braço de ouro, né? Ele foi classificado como o segundo melhor quarterback pela SI.com, né? Isso. O terceiro melhor pela ESPN e o quarto melhor pela NFL DraftScout.com. Depois de uma impressionante exibição na NFL Combine, representantes de 28 equipes da NFL se interessaram por ele. Poucos, né? É uma peneira que rendeu pro cara, né? De 32, só 28 se interessaram. Meu Deus, cara. Mas mesmo assim, quem pegou o jovem foi o time de Kansas City. Esse ano, o jogador e o time chegaram a um acordo e o quarterback fica na equipe do Missouri por mais 10 anos. A torcida deve comemorar muito, né? Que contrato, né, meu amigo? 10 anos e o valor nada mais, nada menos que 503 milhões. Cerca de... Isso em dólar, né? Cerca de 2,7 bilhões em reais. Pra tu ver que o dólar tá bom aí. Cara, isso ia resolver a nossa vida. Meu amigo, dava pra nós dividir aqui entre nós, tava benzão. Por que a gente não treinou braço? Quando... Podia, né? É o maior contrato da história do esporte, tá? Mahomes é considerado um dos melhores quarterbacks, mais talentosos da atual geração, né? E pode ser de toda a história da NFL. E ele tendo sido campeão e MVP do último Super Bowl, que a gente até comentou no episódio passado, ele só tem a crescer, né, meus amigos? Junto com o time aí, que o time é muito bom também. E veremos Patrick Mahomes mais 10 anos, então, no Kansas. Defendendo o time. Vamos ver como é que vai dar, quanto ele ainda vai conquistar, né, com essa camisa. Como a gente falou, ele pode derrubar grandes nomes aí, como Tom Brady, Aaron Rodgers e companhia limitada. Ainda tem futuro. Ainda tem futuro. Vamos falar agora de Jerry Rice, do San Francisco 49ers, em 1985, tempo bom no nosso mundo. Um jogador mais antigo aí da NFL, né? Em 2010, quando o Tom Brady havia vencido apenas 3 Super Bowls, apenas 3, né? A NFL realizou uma eleição dos 100 melhores jogadores de futebol americano de todos os tempos. E o Jerry Rice era nada mais, nada menos que o primeiro, um ex-wide receiver de São Francisco aí, né? Deve ter um parceiro nosso que deve estar dando pulo de alegria de nós falar agora do cara. São Francisco sempre teve muito time, tá? E o Jerry Rice foi um dos melhores da história. Nosso amigo Benvenuti deve ter a capa do celular dele, né? Se você aperta, aparece a fotinha dele. Deve ver a foto, né? Considerados jogadores que não são quarterbacks, ele é praticamente um consenso de toda a história que o Jerry Rice foi o melhor de todos os tempos, né? O Jerry, ele foi draftado, né, no ano de 1985 na primeira rodada, sendo a 16ª escolha. O wide receiver tem várias marcas expressivas no currículo. Vou falar uma e você fala outra, Thiago, porque também é bastante coisa. Ele é recordista em touchdowns na história da NFL, com 208. 208 touchdowns e 22.895 jardas. Isso, uma jarda equivale a quase 1 metro, então você faz as contas aí pra ver o quanto o cara correu, quantos quilômetros deu aí. Verdadeiro monstro. Isso conquistados na carreira, então faz média 1.144 jardas por temporada. Meu amigo, é coisa pra caramba, né? Não é à toa que ele tá na lista, né? Isso. Ele também tem uma média de 14,8 jardas conquistadas por recepção. Então, cada vez que ele pegava a bola, ele
corria pelo menos 14 metros, por assim dizer, para a gente exemplificar, né? Ele é o melhor jogador ofensivo entre os anos de 1987 e 1993. Jerry Rice foi tricampeão do Super Bowl, ou seja, também chegou ao nível do Tom Brady aí. Pena que o Tom Brady passou, né? E com o São Francisco, selecionado para o Pro Bowl em 13 vezes, que é o time dos melhores jogadores da temporada, e nomeado ao All-Pro em 12 oportunidades. Então ele tem um currículo fenomenal, né? E foi também MVP do Super Bowl 23 aí. Você falou do Tom Brady, né? E eu tava pensando na Gisele. A gente... Assim, todos os episódios que a gente falou de futebol americano, a gente falou do Tom Brady. Só que como é que não vai falar do cara, né? Não tem como, né? A gente vai falar agora pra vocês como é que é a história do cara aí, e vocês dizem pra nós se não tem que falar mesmo dele. Ouça aí. O quarterback hoje no Buccaneers completa 2 décadas de trajetória na liga, já que sua escolha no draft foi feita em 16 de abril de 2000. Naquela época, eu ainda não tava aqui pra ver. Infelizmente, né? É difícil encontrar alguém que discorde do fato do Brady ser a melhor aposta que uma franquia já fez no draft, né? Só que acontece o seguinte, ele foi selecionado pelos Patriots em 2000 com a centésima, nem sei falar isso aí, é 199, Meu Deus, cara. 199, a última escolha do draft. Isso impressiona. No 6º round e no último dia do evento. Tipo assim, ele não era nada. Ele não era um quarterback bom. Ele não foi visto como um quarterback que podia ser draftado. Os Patriots pegaram ele para ser uma 3ª chance de quarterback. Só que a partir desse dia, recorde, títulos, aí quando renovou o contrato com o New England, o Brady recebeu uma opção de ser liberado do acordo, né, no fim do ano, se assim preferisse. E após uma temporada ruim que ele fez com os Patriots, agora ele tá nos Buccaneers, né? Rumores e especulações começaram a surgir sobre sua possível saída e eventual destino. Então, em 17 de março de 2020, ele encontrou-se com Robert Kraft, dono do time, e comunicou que acionaria a cláusula do seu contrato que permitia a ele ser um free agent, que é tipo o dono do seu próprio passe. Né? Pode ir para onde ele quiser. E testar o mercado. Então o Kraft agradeceu o Brady por todas as suas contribuições ao time e mais tarde colocou notas de agradecimento em outdoors em rodovias que cortavam o estado de Massachusetts. Pouco moral, agradecimento, né? Tem moral, cara. Não basta pagar um churrasco, tem que botar o nome do cara na cidade inteira, né? Brady então ouviu propostas de diversos times e optou em 20 de março por assinar com o Tampa Bay Buccaneers, um time jovem com 3 recebedores que foram para o Pro Bowl no ano anterior. O contrato firmado foi de 2 anos, totalizando $50 milhões, totalmente garantidos, né? Tem que receber. Tá no bolso, com mais de 4,5 milhões por ano em incentivos. Um mês depois, o tight end Rob Gronkowski, isso aí. O famoso número 87. Decidiu deixar a aposentadoria e juntou-se aos Buccaneers e a Brady, com quem já tinha jogado por 9 temporadas em New England. Quem não quer, né? Quem não quer? Quem não quer jogar ao lado de um cara desse? Pra comentar aqui, né, você falou do Rob Gronkowski, ele jogava nos Patriots também, foi aliado do Tom Brady durante anos, conquistou muita coisa, e eles sempre foram a dupla do bagulho ali, era de Brady pra Gronkowski e touchdown. Então, o Gronkowski estava aposentado, cara, há 2 anos, ele já estava fora dos times, e aí o Brady resolveu ir pra Tampa e falou assim, ô parceiro, quer voltar a jogar aí comigo? Chega aí. E aí o Tampa foi lá, ofereceu uma graninha e os dois estão jogando agora. Pensa só. E a história do Tom Brady que a gente leu aqui serve pra você aí que tá ouvindo de inspiração, né? Tava aí como sendo a última escolha e agora... O cara não era nada. Todo esse cara aí que a gente falou. Conquistou 6 troféus... troféus, não dá pra dizer taça, né? Porque é um troféu mesmo. 6 anéisinhos no dedo, como a gente comentou. Tem grana até pra dar e vender, como se a Gisele não precisasse mais desfilar. Como se ela não precisasse, né? Mas é complicado. Complicado. A gente um dia vai ganhar um dinheirinho também, se Deus quiser. Vamos falar de NBA agora? Vamos lá, falamos de um monstro na NFL chamado Tom Brady, agora vamos falar de um monstro na NBA. Ou melhor, um rei, né, como todo mundo fala. O apelido do cara é nada mais, nada menos
anos que King. De quem que eu tô falando, João? Do LeBron James, né? Dos Los Angeles Lakers. Isso aí, ele veio para os Lakers em 2018. Lá em 2003 ele foi a primeira escolha do draft. Dificilmente a gente podia desviar isso daquele que tinha sido o melhor jogador da última década e provavelmente o único que poderá destronar o grande Michael Air Jordan na lista de melhor de todos os tempos, né? A gente sabe que o Michael Jordan é o melhor, tá lá no topo e acabou. Mas tem que lutar pra alcançar o cara. Tem esse tal de King James aí que pode passar o cara. Passar. Então ele jogou de 2003 a 2010 e de 2014 a 2018 no Cleveland Cavaliers, que é um time, digamos, por assim dizer, meio fraco, mas com o LeBron James lá... Muda o patamar. Muda o patamar, né? 2010 a 2014 ele jogou no meu querido Miami Heat, conquistando aí títulos e tal. 2018, então, ele veio pros queridinhos, pros Enzos, como você falou, eu não vou botar essa resposta pra mim, você falou. Os Los Angeles Lakers. Aproveitando, né, Thiago, só pra deixar claro, o pessoal pediu, né, qual era a minha equipe na NFL. Na NFL. É o Dallas Cowboys. Vai torcer pros Cowboys aí. E também na NBA é os Knicks. Isso. Então tá esclarecido aí. Ele gosta de time vencedor e time que tem muita grana. Brincadeira. Você sabe quanto o cara mede de altura, João? Ah, mas deve ser mais que 2 metros. Porque para jogar basquete tem que ser alto, né? E o cara não é só alto, ele é entroncado também. Ele tem 2,6 metros. Gigante. E 113 quilos, meus amigos. E não é de gordura, não. É de puro músculo e brutalidade. Tenta tirar a bola dele aí no alto. Tenta tirar a bola das mãos do cara, porque tem uma vertical de mais de 1 metro. Então, o jogo de James é constituído na força, mas sua capacidade de passar a bola pode ser uma habilidade mais forte. Ele é um tremendo passador, ele faz o estilo Ronaldinho passar sem olhar, porque ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele foi 3 vezes MVP e tricampeão da NBA, reinventou a forma como o auge do atleta deve ser visto, ao ser disputado pelos Lakers como jogador de 35 anos de idade. E em sua 17ª temporada, né? Só que mesmo com toda essa idade, porque jogadores da NBA, jogadores da NFL não jogam tanto tempo assim, né? E mesmo assim ele tá aí nos Lakers mostrando pra que ele veio pros Lakers, né? O toco que ele deu em André Iguodala no jogo 7 das finais de 2016 para ajudar a completar uma virada de 3-1 contra um time do Golden State Warriors que venceu 73 jogos na temporada regular será para sempre o resumo da sua força física e vontade de vencer, né? Mostrando que ele é realmente um monstro. Isso, ele é o cara que põe medo mesmo na equipe adversária, porque, como a gente falou, a estatura dele é fora do comum e quando você tá subindo para botar a bola na cesta e vem um maluco voando, deve dar um medo, né, João? Deve dar um medo. Um cagaço, como a gente fala. Um cagaço. A gente falou do cara que pode passar o astro, e agora a gente vai falar do astro, né? Michael Jordan, do Chicago Bulls, né? O GOAT foi escolhido pelos Chicago Bulls em 1984, na 3ª posição do draft. Então é uma situação um pouco melhor que do Tom Brady. Isso. Os Houston Rockets preferiram Hakeem me ajuda aí, Thiago. Me ajuda aí. Olajuwon. Posso estar falando errado, né? Mas vamos falar que é assim. É um nome complicado. Os Portland Trail Blazers optaram, né, por Sam Bowie e o resto é história. Então, o Michael Jordan era visto como um grande jogador, tava no draft, só que os 2 primeiros times que podiam ter pego ele, deixaram o cara passar. E aí, cagada, né, meu amigo? Mandaram o... Caraca, deixaram passar o Michael Jordan, né, cara? Você vê que o maluco levou títulos pro Chicago Bulls, claro que teve time ao lado, teve um Jorge Jesus da época, que é um grande treinador, só que, né, é o Michael Jordan. De 84 a 93 e de 95 a 98 ele jogou no Chicago Bulls. Em 2001 ele também continuou, só que o Chicago Bulls teve aquela mudança lá, Washington Wizards e tal... Mas enfim, ele jogou a carreira toda num time só. O melhor jogador de todos os tempos, como a gente comentou antes. Jordan levou o Bulls a 6 títulos da NBA.
Venceu 6 MVPs das finais e 5 MVPs da temporada regular, enquanto se tornou um ícone global dentro e fora de quadra. O brilho de Jordan no ataque e na defesa, o valor de uma geração de basquete estabeleceu um novo padrão para os jogadores que tentam seguir seus passos. Seu jogo transcendeu o esporte. Que palavras bonitas, né? Bonitas demais, né? Porque todo mundo conhece esse cara, né? Vou de polêmica, hein? Vou falar de polêmica, eu gosto de polêmica. Hoje tu tá hoje eu tô pegando polêmico. Fogo. Michael Jordan, 6 vezes vencedor da NBA, 6 tacinhas na coleção dele. Tom Brady, 6 taças na coleção. Dá pra comparar os dois? Eu acho que dá, hein? Eu, assim, por assim dizer, me dá o melhor jogador da NFL, Tom Brady. Me dá o melhor jogador da NBA, Michael Jordan. Dois caras que chegam aí nesse patamar, né? Vou deixar essa polêmica. Se você aí não concordar, manda pra gente. Eu tô comentário aí pro Thiago. Tô que disposto. Hoje tá estilo craque Neto. Pode vir no meu direct lá e me xingar mesmo. Eu gosto. Também, não tem problema. Mas agora vamos falar do Bill Russell, do Boston Celtics. Esse que faz um pouco mais de tempo, né? Foi a segunda escolha do draft de 1956, na época que o Palmeiras tinha sido campeão mundial, um pouco depois. Que dizem, né? Um pouco depois. Aí você pegou pesado da Copa Toyota. Pouco há a dizer quanto o Bill Russell como a segunda escolha do draft da NBA. São 11 os anéis da lenda dos Boston Celtics, que durante anos conquistou títulos para o franchise mais titulado da história da NBA. Então, em 1956, ele entrou no Boston e ficou até 1969, é bastante tempo. Foi o maior vencedor da história do basquete. Ele conquistou 11 títulos em 13 anos, transformando o Boston Celtics em uma força defensiva. A perspicácia e determinação defensiva de Russell fizeram dele o adversário perfeito para Wilt Chamberlain, bem como um dos poucos jogadores de sua época que não pareciam que não teriam espaço em épocas posteriores. Ele também venceu 5 vezes o prêmio de MVP e foi para o time All-NBA em 11 oportunidades. Pra tu ver, a gente comentou também nos maiores campeões que o Boston é o maior campeão da NBA, né? E eu tava fazendo aqui o roteiro do nosso podcast e pesquisando o que tu encontra de nome dos Bostons é fora do comum. Parece que os caras, ao longo de toda a carreira da NBA, ao longo de todo o tempo que ela existe, os Boston sempre tinham um nome fortíssimo aí, que jogava muita bola, né? Quicava muita bola, por assim dizer. Isso muda tudo, né? Muda tudo, né? A gente vê que se tem no seu time ao longo dos anos, você pode colocar sempre um jogador como seu favorito, você tem um time vencedor sem sombra de dúvida. Não ter épocas ruins, né? Não ter épocas ruins. É isso aí, falamos de um grande vencedor que foi não só o time de Boston como o Bill Russell, né? E a gente não podia deixar passar esse especial sobre as melhores contratações e tal, sem falar de um grande cara que revolucionou o esporte, né? Kobe Bryant, a Mamba Negra, né? Uma menção honrosa que a gente vai fazer aqui. Que recentemente recebeu homenagens do mundo inteiro. Ele foi a 13ª escolha do draft de 1996. Palavras pra quê, né? Como você falou, né? Ele ganhou 5 anéis, 2 MVPs das finais, 1 MVP da fase regular, mais de 30 mil pontos marcados já, então imagine, muitas exibições históricas, entre as quais os 81 pontos marcados diante dos Toronto Raptors, ou o último jogo da carreira perante os Utah Jazz. Kobe Bryant é uma instituição dentro do basquetebol e sem dúvidas que é a melhor 13ª escolha de sempre, porque foi daí pra história. Isso aí, jogou de 96 a 2016 nos Lakers, fez sua história, como a gente falou, é uma instituição dentro do basquete. A gente fala do Kobe Bryant com o mesmo sentimento que a gente falou da Chapecoense, né? Até você tá com a camisa da Chape agora. Com a camisa da Chapecoense usando aqui. Eu lembrei e a gente tem que valorizar muito o jogador assim. Uma situação parecida. Muito parecida. As 20 temporadas com a mesma franquia, o legado de Bryant é sua mentalidade e vontade de dominar o esporte. Por isso que ele era chamado de a Mamba Mentality, né? Como se fala que é a Mamba Negra.
se tornou mais do que um slogan. Depois que Bryant morreu, infelizmente, agora é um plano a seguir se você quiser ter sucesso. Ele estará para sempre na pequena lista de jogadores que você gostaria que fizesse o último arremesso se o jogo estivesse valendo a sua vida, meus amigos. Fica aqui a nossa homenagem, então, né, ao Kobe Bryant, esse ídolo do esporte em geral, de toda a história do mundo. Uma peça a se seguir, né? É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência, ouvinte. Ficamos por aqui com mais um episódio. Siga a gente nas redes sociais. @podcast Liga, estamos presentes no Instagram, no Twitter. Você pode ouvir nosso podcast no YouTube, no Spotify, também no Google Podcast. Agora Google estamos Podcast. na nova plataforma Google Podcast. É de graça, só baixar o app e nos escutar lá. Então, estamos aí, né, em todo lugar. A gente vai trazer semanalmente, né? Isso. Uma vez por semana. Vamos tentar, pelo menos. Vamos tentar. Por enquanto, a gente tá conseguindo tranquilamente. É, né? porque a gente fala pra caramba, né? Então tem que ter vale mais... a pena, né? Quando a gente se encontra, vale a pena. Mais episódios, né? Muito obrigado pelo seu carisma aí de poder nos ouvir novamente, né, João? E a gente fica por aqui, então. Um abraço, fiquem com Deus, até mais. Antes disso, Thiago, só pra gente encerrar mesmo. Vamos lá. Quais dessa lista é a sua melhor contratação? Não precisa nem falar, Tom Brady. E pra Mentira, eu vou ter que trocar. Vai ter que trocar? Vou ter que trocar, meu amigo. É complicado, hein? Agora você me botou numa fria. Eu parei pra pensar e eu vou de Michael Jordan. E eu vou de Jeromel, sou clubista mesmo. Eu ia ser clubista, eu troquei, João. Você fica com essa moral aí. Vou ficar. Direct vai bombar essa semana. Hoje o Thiago foi polêmico e eu fui clubista. Valeu, meus amigos. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. Podcast A Liga.